Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Mina de UX. Eu sou a Karen Caputo, sou UX designer e hoje irei abordar um tema muito importante que é a acessibilidade. Esse é um tema muito amplo, então eu vou focar apenas na acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência visual, mais especificamente no contraste de cores e na importância dos textos alternativos para pessoas cegas ou com baixa visão que usam leitores de tela. Estou super animada para compartilhar algumas dicas valiosas com vocês. Bom, mas o que é acessibilidade em UX design? É garantir que todos os usuários, independentemente de suas habilidades ou deficiências, possam usar produtos digitais de maneira eficaz. Isso inclui pessoas com deficiências visuais, auditivas, motores e cognitivas. Nesse contexto, o contraste de cores se mostra um aspecto essencial a ser considerado. O contraste adequado entre texto e fundo é essencial para garantir que todos possam ler o conteúdo sem esforço. E por que o contraste é importante? Por três aspectos principais. Para garantir a facilidade de leitura, por exemplo, mesmo para pessoas sem deficiência visual, um contraste suficiente pode causar fadiga ocular e dificultar a leitura, especialmente em condições de iluminação variável ou em dispositivos com telas reflexivas. É importante para dar clareza à informação, pois os textos com baixo contraste podem parecer desbotados ou difíceis de distinguir do fundo, o que pode prejudicar a clareza das informações apresentadas na interface. Um outro aspecto também muito importante é promover a acessibilidade. Um contraste adequado torna o texto mais legível para pessoas com deficiências visuais, como baixa visão ou daltonismo. Se o contraste entre o texto e o fundo for muito baixo, pode ser difícil ou impossível para essas pessoas lerem o conteúdo. Tá, mas o que é o daltonismo, né? É uma incapacidade de perceber algumas cores de maneira convencional devido ao mau funcionamento das células fotorreceptoras chamadas cones presentes na retina. Pode ser uma condição genética ou provocada por doenças oculares. A forma mais comum é a dificuldade em distinguir entre vermelho e verde, mas existem outras variações, como a cromatopsia, que ocorre nos indivíduos que não enxergam nenhuma cor. Logo, o contraste é essencial para que o conteúdo seja acessível. Uma boa prática é usar ferramentas de verificação de contraste para garantir que suas combinações de cores estejam dentro dos padrões recomendados pelo WCAG, que é o Web Content Accessibility Guidelines, que são diretrizes de acessibilidade para o conteúdo digital. Deixarei alguns exemplos de ferramentas de verificação de contraste na legenda. Mas você já ouviu falar também do alfabeto de cores? O sistema Color ADD foi criado no ano de 2000 por Miguel Neiva, um designer português. Esse sistema visa permitir aos daltônicos a identificação correta das cores, representadas através de símbolos gráficos. Ela utiliza símbolos simples e intuitivos que representam as cores primárias e suas combinações, permitindo a interpretação das cores em diferentes contextos, desde sinalização pública a materiais educativos e hospitalares, por exemplo. O sistema é integrado por três símbolos básicos que representam o vermelho, o azul e o amarelo, e combinações destes para criar uma vasta gama de cores. Em relação ao contraste, aqui vão algumas dicas práticas. Evite usar apenas cores para transmitir informações. Use também texto, ícones ou padrões. Testar o seu design em modos de visão de daltonismo pode ajudar a identificar e corrigir problemas de contraste. No Figma, existem vários plugins que podem ser utilizados para testar, como o Stark e o Colorblind, por exemplo. Também deixarei outros exemplos de plugins na legenda. Teste também seus designs, sempre que possível, com pessoas portadoras de deficiência para obter feedbacks que sempre são muito valiosos. Você já ouviu falar sobre tecnologias assistivas? Pessoas portadoras de deficiências fazem uso de tecnologias assistivas para auxiliar em suas tarefas. É importante que os sites sejam compatíveis com essas ferramentas, é claro. Para o uso da web, é mais comum o leitor de telas, utilizado majoritariamente por pessoas cegas ou com baixa visão. Seu funcionamento básico é ler em voz alta o conteúdo em texto trazido pelo computador, o que torna os textos alternativos essenciais para a compreensão do conteúdo. Ampliadores de tela e softwares de ajuste de contraste são outros exemplos de tecnologias assistivas.
Mas o que são os textos alternativos, né? São descrições textuais de imagens, gráficos ou outros elementos visuais que os leitores de tela leem em voz alta, permitindo que pessoas cegas ou com visão limitada entendam o conteúdo visual. E aí aqui eu vou dar algumas dicas de boas práticas para textos alternativos. É importante que a gente consiga ser descritivo e específico. Ao invés de imagem, descreva o que está na imagem, como um gráfico de barras mostrando o aumento de vendas no último trimestre, por exemplo. Evite usar expressões como imagem de ou foto de no texto alternativo. Os leitores de tela já indicam que é uma imagem. Para gráficos ou imagens complexas, forneça descrições detalhadas que expliquem todas as informações importantes. Uma outra coisa é o contexto. O contexto é muito importante. É necessário incluir informações relevantes ao contexto da imagem para que o usuário entenda a sua importância. É importante também manter a simplicidade. Seja breve e direto ao ponto. Longas descrições podem ser difíceis de seguir. É legal também usar palavras-chave, né? Você tem que incluir nesses textos para melhorar a acessibilidade e o conteúdo, para que ele seja encontrado pelos motores de busca também, como, por exemplo, o Google. Testar os leitores de tela. Testar, né, os textos com os leitores de tela. É sempre bom testar os seus textos alternativos para garantir que eles são claros e são úteis para as informações que você deseja transmitir. A acessibilidade é um aspecto vital no UX Design e não deve ser negligenciado. Garantir que todos os usuários possam acessar e compreender seu conteúdo é não apenas uma prática ética, mas também pode aumentar significativamente o alcance e a eficácia do seu produto. Para mais informações sobre contraste de cores e orientações sobre textos alternativos, visite os sites que vou deixar na descrição da legenda. E aí, gostaram de saber mais sobre acessibilidade no UX Design? Garantir que todos possam usar seus produtos digitais é fundamental para criar uma experiência mais inclusiva e positiva para todos os usuários. Lembrem-se, a acessibilidade não é apenas um benefício para pessoas com deficiência, mas para todos nós. Um design acessível é mais intuitivo, mais fácil de usar e, consequentemente, mais eficaz. Agora que você conhece a importância do contraste dos textos alternativos, que tal começar a aplicar essas práticas em seus próximos projetos? Sua contribuição para um mundo mais inclusivo faz toda a diferença. Compartilhe esse episódio com seus colegas de trabalho e amigos. Quanto mais pessoas souberem sobre acessibilidade, mais inclusivo será o mundo digital. Obrigada por nos acompanhar nesse episódio sobre acessibilidade no UX Design. Siga o Projeto Menina de UX nas redes sociais e esperamos que as dicas de hoje ajudem você a criar designs mais inclusivos. Até a próxima!